O ano está terminando e eu falei, rapaz, eu vou falar um pouquinho sobre esse tema aí, que é a profissão dos técnicos de manutenção elétrica, né? Manutenção elétrica, né? E a gente contextualizar um pouquinho, a gente, a partir do que eu falar aqui, você poder fazer uma análise aí de como foi o seu ano, o quanto você cresceu. Para aqueles que entraram no mercado, possivelmente eles vão ver um gráfico assim bem ascendente, né? Dizer, ó, cresci bastante, porque quando a gente geralmente entra no mercado, a gente entra com muita sede, e com o passar do tempo a gente vai perdendo um pouco dessa sede, e é mais ou menos por aí que eu quero bater um papo com vocês, né? É essa sede e essa fome que ela não pode faltar, né? Isso é um combustível para a gente, e isso é o que vai determinar se nós vamos longe ou se nós ficamos por perto, né? Obviamente, não existem certezas nessa caminhada, né? Como não existe certeza em quase nada nessa vida, né? Eu digo quase porque em algumas outras coisas a gente tem certeza, como que a gente vai morrer um dia, né? Então, assim, essa é uma certeza. Então, gente, a gente acaba tendo que fazer essa reflexão, e sempre que a gente para fazer uma reflexão, a gente tem uma chance de melhorar, de mudar alguma coisa na nossa vida. Eu conheço pessoas que fizeram uma reflexão profissional e a decisão deles foram mudar de profissão. e aí não tem certo nem tem errado. Tem a sua análise levar você a tomar uma decisão que crie benefícios para você, que transforme a sua vida. Então, refletir sempre é muito bom, faz muito bem, sempre é muito agregador, né? E aí, nesses pontos aí, é que eu queria mais ou menos tramitar a nossa conversa, né? Então, quando a gente fala do técnico de manutenção elétrica, quem são esses agentes aí que estão na manutenção elétrica, né? São esses técnicos aí que eu falei para vocês, né? O técnico de eletrotécnica, ou de eletrônica, de automação, técnico de instrumentação, eletromecânico e todos os outros técnicos afins aí que talvez possam existir, que são ligados à manutenção elétrica, né? Você vê, existe indústria aí que até o cara que é o técnico de informática industrial, ele está muito próximo da elétrica ali. Muitas vezes ele até faz parte da mesma equipe, ele é gerenciado pelo chefe da equipe de manutenção, né? Da manutenção elétrica, porque é uma coisa que hoje com a automação se tornam áreas afins, né? A área da informática com a área da manutenção elétrica de automação, né? Então, esses profissionais estão espalhados aí por todo o país, né? E algumas coisas nessa profissão, elas se assemelham, né? Então, eu sou eletrotécnico, né? Então, eu fiz um curso lá, quando eu estava acabando o primeiro grau, aí a gente fazia uma prova, né? Fazia uma prova para poder entrar na escola técnica, e a partir daquela nota você poderia escolher, porque haviam dois cursos técnicos lá na minha escola, assim, pelo menos de elétrica, né? Que era o técnico de eletrônica e o técnico de eletrotécnica, né? Eram os dois. E aí você, dependendo da nota, você poderia optar, né, na primeira opção ou na segunda opção e tal. E eu confesso a vocês que eu fiquei assim muito duvidei, né? Porque na minha cabeça, eu muito jovem ainda, eu achava que o técnico eletrônico, que ele fazia era consertar TV e rádio. E eu achava aquilo tudo muito massa, sabe? Eu gostava demais daquilo ali. Tanto é que depois, né, depois de formado, já trabalhando, foi um hobby que eu desenvolvi, consertar TV, som, rádio, coisa que eu abandonei porque senão a mulher me largava. Ela disse, rapaz, tu tá juntando tanto basculho dentro de casa. Mas era como hobby, né? Não era uma oficina que eu tinha, né? Eu na verdade nem tive assim, cheguei nesse ponto de ter a condição de ter uma oficina, porque eu pesquisava para tirar os defeitos, era mais um hobby mesmo, de fato, né? Então eu saía procurando onde é que tinha uma TV quebrada para estar consertando, e ver se é coisa de gente que tem juízo, né? Então assim, eu acho que até que a gente não é muito normal, a gente que escolhe manutenção já não é muito normal, essa área de exatas, né? Já não é pra gente muito normal. Bom, mas aí eu fiquei assim, eu tinha uma dúvida entre eletrônica e eletrotécnica, e acabei optando por eletrotécnica. E na minha cabeça também,
principalmente para a época que eu fazia, a gente tinha muita pouca informação, né? E também tinha muito baixa instrução, né? Ou seja, você não tem um canal desse aqui para alguém que já é técnico falar para você como é que é a profissão dele. Não só tem eu, tem inúmeras pessoas falando, né? Então, você não tinha isso. E às vezes os pais eles não tinham aquela capacidade, né, de chegar e orientar você, né, para fazer um curso, assim, para direcionar você para uma determinada formação. Então, você meio que ia ali, às vezes uns acompanhavam os amigos, por isso que muitos acabaram nem seguindo a profissão, desistiram, foram migrar para outros cursos. Mas geralmente, assim, geralmente não, todos que eu conheço que formaram comigo, que gostavam do curso, todos estão empregados. Todos estão se mantendo a partir desse curso. E aí é que é o ponto central do nosso bate-papo aqui, né?